A partir de agora, você ouve o Evangelho do Dia com Padre Adriano. Meus irmãos, minhas irmãs, minha saudação e meu abraço a todos vocês que nos escutam sempre nesta meditação do Evangelho a cada dia. Hoje, nesta terça-feira, a Igreja nos convida a meditar o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36. Abramos o nosso coração e escutemos a proclamação desta passagem do Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje é rico em experiências marcantes para fortalecer a vivência da nossa fé cristã. No início do Evangelho, nós vemos Jesus que busca um momento de intimidade com o Pai na oração. Meus irmãos e minhas irmãs, é pela oração que nós devemos fortalecer a nossa amizade com Deus, a nossa intimidade com o Senhor e ir vencendo os nossos medos. O medo, por sua vez, é parte das duas experiências que se seguem. Os discípulos, apavorados, não reconhecem Jesus que caminha até eles. Eu costumo dizer que este reconhecer Jesus que vem ao nosso encontro é uma tarefa primordial da nossa vida de fé. Também conosco, tantas vezes, o Cristo se aproxima e nós não somos capazes, não temos condição de reconhecê-lo. E é nesse momento que nós sentimos medo. Mais uma vez, o medo, a experiência de Pedro, é aquela do discípulo que até quer se aproximar do Senhor e reconhece Jesus, mas não tem constância na fé e começa a afundar. Nós temos aqueles que não reconhecem quando Deus se aproximam e nós temos aqueles que reconhecem, querem segui-lo, mas não têm constância. A todos esses, Jesus dirige uma palavra forte no Evangelho de hoje: coragem, sou eu, não tenhas medo. Atenção que essa palavra é dirigida a você neste dia. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Meus irmãos e minhas irmãs, que nós, pela força do Evangelho que nós meditamos, possamos vencer os nossos medos e redobrar a nossa confiança no Senhor. Acolhamos as 3 sementes. Primeira semente, versículo 27. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Medite esta palavra
no silêncio do teu coração. A segunda semente é para que nós rezemos, é o dom que nós vamos pedir a Deus. E o dom que nós vamos rezar e pedir é o dom da coragem. Ajuda-nos, Senhor, a termos coragem e decisão para que nós nunca nos afastemos de Ti, para que o nosso medo não nos afaste do Senhor. A terceira semente nos questiona. Busco reconhecer a presença de Jesus na minha vida, mesmo quando Ele se aproxima nas ocasiões que eu não consigo ou costumo esperar? Vivo a minha fé com constância ou, como Pedro, em tantos momentos eu costumo e começo a afundar? Não deixemos a nossa fé vacilar. Peçamos ao Senhor a força, o socorro, o auxílio. Como Pedro, Senhor, salva-me. Certamente Ele estenderá também a mão para nos salvar. Meus irmãos e minhas irmãs, forte abraço a todos vocês e que os ensinamentos do Evangelho de hoje, que as experiências do Evangelho de hoje nos ajudem a crescer em nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você ouviu o Evangelho do Dia com Padre Adriano.